Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos orar ao Senhor pelo momento da palavra agora. Senhor Deus, amado Pai, que nessa noite, Senhor, nós possamos ver, Senhor, o brilho da Tua palavra, Senhor. Que nossos olhos possam estar abertos, nossos ouvidos estar atentos, Pai. E o nosso coração esteja receptivo a ouvir e ser transformado pela Tua palavra. Em nome de Jesus, abençoa esse momento agora. Amém. Amém, irmãos. Quero que os irmãos abram a Bíblia de vocês no livro de Gálatas. Texto bastante conhecido. Gálatas, capítulo 5. O título da minha mensagem hoje é Inveja Mata. Vocês vão abrir em Gálatas capítulo 5, vamos fazer a leitura dos versos 13 até o 21, fazer uma breve explicação e a gente poder entender a profundidade que contém nesse texto. Então, Gálatas capítulo 5, a partir do verso 13 até o 21. Eu estou lendo a Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra do Senhor. Gálatas capítulo 5, verso 13, diz assim: Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes, já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Até aqui. Então, irmãos, é um texto bastante conhecido. É um texto bastante trabalhado por mim durante esse ano com os jovens, né? Os jovens, a gente já estudou esse texto exaustivamente, mas sempre quando a gente vai ver esse texto, a gente sempre vê coisas novas e coisas atuais que respondem a problemas atuais. Diferentemente de um certo pregador aí que diz que a Bíblia precisa ser atualizada, a Bíblia é uma mensagem eterna, como diz Apocalipse, o evangelho eterno, né? Diz que o anjo pregará um evangelho eterno. O evangelho é eterno, irmãos. A lei do Senhor, ela ainda é útil. Mas prosseguimos aqui no nosso tema. O tema é inveja mata. Bem, fazer uma breve explicação aqui do texto, para a gente poder entender a base dele, a ideia geral dele, e eu quero que vocês consigam imaginar essas ideias, esses conceitos. Primeiro ele começa: irmãos, vocês foram chamados à liberdade. O apóstolo Paulo aqui vai descrever o que é a liberdade cristã. Ele em seguida: mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Como é que eu evito que eu seja dominado pela carne? Isso é muito interessante. Serviço, ele diz: sejam servos uns dos outros pelo amor. O serviço que age pelo amor. Então, irmãos, a visão cristã da liberdade é que é uma liberdade contra o pecado. E aí, diversas vezes, ouvimos cristãos falando sobre liberdade como se fosse uma desobrigação de seguir princípios bíblicos, quando é o contrário. A liberdade é contra o pecado. Liberdade, pense na liberdade como um movimento. Quando Israel foi liberta do Egito, simplesmente Deus não libertou elas do Egito e vão embora. Deus não fez isso. Deus disse o quê? Para Moisés e ao faraó, disse: liberte o meu povo para que me adore.
Então Deus não liberta e deixa as pessoas num vácuo. Ele dá uma ordem, dá uma direção, dá princípios a serem seguidos para que a liberdade seja preservada. E não é à toa que quando o povo se afastou dos princípios de Deus, eles voltaram à escravidão. Mas, mais uma vez, irmãos, a liberdade cristã, ser livre de fato, não dar ocasião à carne, é servir uns aos outros pelo amor. E aí ele começa a falar sobre a lei, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Então, a grande lição da lei de Deus é o amor a Deus e o amor ao próximo. Que aqui o apóstolo Paulo resume o amor ao próximo como a si mesmo, porque a igreja da Galácia estava dividida em conflitos, brigas, e se vocês prestarem bastante atenção nas obras da carne, vocês irão perceber que as obras da carne, a grande maioria, aquelas listas de pecados, envolvem confusão entre os irmãos, briga, rixas, confusão. Aí ele fala de outros pecados, mas a grande maioria das obras da carne envolve relacionamentos, brigas entre as pessoas. E por isso que ele diz que a liberdade não deve dar ocasião à carne, mas ela deve, na verdade, o quê? A liberdade cristã nos liberta de um fardo, como diz Richard Foster no seu livro, no seu livro A Celebração da Disciplina. Ele diz que o serviço nos liberta de um grande fardo, o fardo de sempre querer fazer a sua própria vontade. Há um fardo, irmãos, que é insaciável no ser humano, que é a capacidade de desejar algo e nunca estar satisfeito. Não é à toa que Tiago vai falar que essa é a origem das guerras. Por que uma pessoa que possui um rei, um imperador, um general, que tem terras e mais terras, faz guerra com outro povo? Se ele não precisa de mais terras. Um desejo insaciável no coração do homem, que o apóstolo Paulo chama isso de carne. E o amor ao próximo, que se realiza no serviço, ela é trabalhada no serviço, ela mata isso no nosso coração, nos liberta do desejo de ser o tempo todo agradado, de sempre ser satisfeito e nunca estar satisfeito. E essa é uma mensagem altamente atual, irmãos, porque é o contexto que nós vivemos, em que pessoas estão cada dia mais buscando liberdade dos seus desejos, e o resultado não é mais satisfação, é maior insatisfação. E a insatisfação produzindo cada vez mais briga, divisão e violência, que é uma das grandes aplicações que eu vou fazer aqui. A insatisfação dos seus desejos no seu coração produz violência. Essa é a grande origem da violência. A violência, ela é produzida por um desejo que não foi satisfeito ou não pode ser satisfeito. E como você não vai pelas vias normais, você vai pelas vias de qualquer jeito. E aí você ultrapassa limites que o próprio Deus colocou. Mas continuando, e percebam a imagem animalesca que o apóstolo Paulo fala. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, que imagem animalesca, não é verdade? Quem é que fica mordendo e devorando uns aos outros? Parece quem assiste aqueles documentários do Discovery, quando o bicho pega no pescoço do outro, morde, aí chega um leão e fica devorando um pedaço do outro. A imagem aqui é de uma coisa quase instintiva, em que, às vezes, na briga nas igrejas, os irmãos, ou conflitos sociais em geral, a ideia de morder é você tirar um pedaço. E a ideia de devorar é engolir por completo. Em outras palavras, nos conflitos, no desejo da carne incontrolável, às vezes nós destruímos algo da pessoa, ou nós destruímos ela toda. Ou seja, ou a gente dá uma beliscadinha, ou melhor dizendo, damos uma mordida. Outras vezes nós devoramos aquela pessoa, a qual não faz o que a gente deseja, porque nós somos controlados pelos desejos da carne. Prosseguindo, e aí ele diz, tenham cuidado, para que não sejam mutuamente destruídos. O efeito da carne é a destruição.
aqui ele está fazendo uma descrição da própria igreja da Galácia como um grupo de animais que se mordem e se devoram, se destruindo, brigando pelo poder, por status, por quem era maior, mais forte, mais inteligente. Digo, porém, o seguinte: como resolvemos esse problema? Vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Percebam que o Espírito está em oposição à carne, porque a carne, irmãos, não é o corpo, é a inclinação para o pecado. Nunca esqueça disso. E o Espírito Santo habitando em você, ele inclina os seus desejos para desejar o que Deus quer. Em outras palavras, o seu coração aquilo que Deus deseja, é o que você quer, o que você deseja no seu coração. E há um conflito entre desejos e vontades que querem te satisfazer. Em outras palavras, se a gente for linkar com os primeiros versos, há um desejo, uma satisfação, que são satisfeitas através do Espírito pelo serviço em amor. Em outras palavras, irmãos, você tem problema com orgulho, com briga, com confusão? Sirva ao próximo sem esperar nada em troca. Peça que o Espírito Santo produza esse desejo no seu coração, de que você fica satisfeito em servir o próximo, sem que ele saiba muitas vezes, sem que alguém possa lhe retribuir, sem que você ganhe nada em troca. Mas há um desejo que não podemos simplesmente dizer às pessoas: não faça. Nós precisamos mudar o nosso coração. É por isso que muitas vezes dizemos para nós mesmos: nunca mais vou cair neste pecado. E voltamos a cometê-lo. Porque é uma questão, não é apenas de vontade, não é força de vontade. É o que você deseja. Quem aqui assistiu aquele filme Piratas do Caribe? Todo mundo assistiu? Tem uma referência que talvez você não tenha percebido no filme, mas eu vou explicar para vocês. O Capitão Jack Sparrow, ele tem uma bússola. E essa bússola, ela nunca aponta para o norte. Vocês lembram dessa bússola? Para onde a bússola apontava? Quem prestou atenção no filme percebeu. A bússola é um reflexo do coração do portador. Como assim? Ela aponta para aquilo que a pessoa que está segurando mais deseja. Então ele mesmo dizia: eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo? Aí ele abria a bússola e olhava. A bússola às vezes apontava para o tesouro, e às vezes aí a bússola apontava para o tesouro, aí ficava. Aí tinha uma hora que ela parava numa mulher lá que ele queria agradar ela e fazer o bem a ela. E ele disse: eu não acredito, porque a bússola revelava o desejo do seu coração. Na sua vontade racional, é claro que eu vou atrás do tesouro, mas ele ia ficar o tempo todo remoendo dentro dele para fazer o desejo do seu coração. É o Espírito Santo que trabalha no nosso coração para que desejemos servir o próximo em amor. Não podemos simplesmente calar o desejo, faz parte natural do nosso ser humano. Nós somos esses seres que desejam. Mas precisamos ser orientados. O nosso coração, como essa bússola, precisa ser orientada pelo Espírito. A desejar o que o Espírito deseja, que é amar o próximo em serviço. E aí essa luta, esses opostos entre o Espírito e a carne, porque são opostos entre si, para que você não faça o que querem, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Quando o apóstolo Paulo diz: vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, a lei de Deus são regras, são mandamentos, preceitos. Pense em estruturas, pense em uma moral, em regras que você deve seguir. Aqui o apóstolo Paulo não está opondo a liberdade que há no Espírito para que não sigamos as regras, não é isso. Mas é porque ao vivermos segundo a vida de Cristo, nós ultrapassamos as exigências da lei. Pense na lei como uma linha aqui. Vocês não estão debaixo da lei. Nós estamos aonde? Em cima. Com isso, quer dizer que nós cumprimos mais do que as exigências da lei. Em outras palavras, você faz mais do que a sua obrigação. Porque Cristo cumpriu toda a lei. E eu digo até mais, porque ele diz: se você até odiar o seu irmão, você já comete assassinato.
Na lei não dizia isso. Na lei só diz assim, não mate. Jesus vai além. E os cristãos vão além. E aí todo aquele cabedal de leis que tem no Antigo Testamento se resumem em relação ao próximo, servir ao próximo em amor. E aí você cumpre não só as regras e as leis, mas você ultrapassa elas. E aí, quando não estamos no Espírito, somos movidos pelas obras da carne, toda essa lista de pecados, como eu já mencionei, que basicamente, com exceção da idolatria e da feitiçaria que começa, quer dizer, idolatria e feitiçaria, todas elas têm alguma questão relacional, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, inimizade, ciúmes, rixa, perceba o conflito, facções, invejas, e tudo isso gera a briga, a confusão, a violência, o desrespeito naquela igreja. E aí ele diz que previne e conclui dizendo que esses não herdarão o reino de Deus e fala do fruto do Espírito. Irmãos, eu estou trazendo essa mensagem porque muitas das vezes e recentemente nos escandalizamos com casos de pessoas que violentam mulheres, de todo tipo de violência familiar. Irmãos, e o Evangelho é a resposta. O Evangelho é a resposta. A lei e o Evangelho, para ser mais claro. Eu digo isso porque a inveja mata, irmãos, porque ela é o pecado menos confessado. Quando nós dizemos que inveja mata, e eu escolhi essa expressão de propósito, nós geralmente achamos que é o outro que nos inveja. Nós geralmente achamos que não é o olho gordo do outro, né? Tem uns crentes aí que acreditam nisso, né? Deus liberte dessas crendices. Mas nós sempre achamos que a inveja é o do outro sobre a nossa vida, porque nós sempre achamos que a nossa vida é muito boa, que é os outros que nos invejam, que nós somos a última Coca-Cola do deserto, e nós sempre achamos que são os outros, e nós nunca paramos para olhar que somos nós, que sem perceber, invejamos e somos movidos por esses desejos egoístas para satisfazer os desejos da carne, e não o Espírito. Então, a origem da violência, como nós podemos perceber aqui, são os desejos carnais. No Novo Testamento, a palavra inveja aparece uma única vez, como está em Gálatas. Vamos lá para o finalzinho agora do texto que nós lemos, a partir do verso 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. A primeira coisa que é dito é, morremos, verso 24, do mesmo capítulo 5. Quem está em Cristo não foi só substituído por ele na cruz, mas morreu com ele. É isso que o apóstolo Paulo, os que são de Cristo crucificaram a carne. Em outras palavras, o seu pecado, não só as suas ações, mas até as suas inclinações, os seus desejos pecaminosos, foram crucificados em Cristo. Paixões e desejos, olha que expressão. Ele não fala só pecados como se fossem ações, comportamentos, mas como desejos do seu coração íntimo. E ele conclui, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ora, é óbvio, a ideia é, se dizemos que vivemos no Espírito, isso deve resultar no comportamento, que é esse estilo de vida, o andar. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, irmãos, nas epístolas de Paulo, aparece em várias listas de qualidade má que caracteriza a vida não redimida. É uma das obras da carne que se opõe ao fruto do Espírito. Além disso, que é óbvio que é sintomático do ensino cristão que os conflitos, a violência, as guerras, que é um conflito em nível muito maior, resultado das obras da carne, da inclinação da carne, de uma vida não crucificada com Cristo e de uma vida que não foi revivida no Espírito Santo. E também
por causa da inveja, nós diversas vezes vemos, descreve os motivos malignos daqueles que entregaram Jesus a Pôncio Pilatos. As pessoas invejavam Jesus. Afinal, Jesus se tornou um perigo para a autoridade política. Jesus se tornou um perigo para a autoridade religiosa. Jesus se tornou um perigo para a nossa autoridade. Jesus, irmãos, é uma ameaça para nós. Sabe por que ele é uma ameaça? Porque ele ameaça te destronar. Ele ameaça o teu trono. Ele ameaça você e diz, você não manda aqui no seu coração. Eu que mando. E ele é uma ameaça. E é por isso que nós preferimos crucificar a Cristo, a ter ele vivo. Hoje, se Cristo viesse hoje, da mesma forma que ele veio no primeiro século, nós o crucificaríamos de novo, porque ele é uma ameaça aos nossos desejos da carne. E qual a solução que ele nos propõe? Ele morre pelos nossos pecados, mas nos chama a assumir a sua cruz, assumir a forma de servo, assumir o serviço em amor ao próximo, não só pagando os nossos pecados, mas nos dando o exemplo. Em Filipenses capítulo 2, capítulo 3, poucas pessoas fazem essa correlação. Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo fala do esvaziamento de Cristo. Ele diz, e a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E aí ele diz, em toda a sua glória, Deus encarnou. Deus não se humilha quando chega na cruz, não. A humilhação de Deus já começa quando ele vira homem. Isso já é uma humilhação. Já é humilhação suficiente para Deus. Assumir uma forma humana, frágil. Imagine um bebê chorando, com fome. Isso é humilhante para Deus. A humilhação já começa aí. Aí o apóstolo Paulo, no capítulo 3, ele diz, sou judeu dos judeus, circuncidado ao 8º dia, não sei o quê. Considerei tudo isso como lixo. Esse é o esvaziamento de Paulo. Em outras palavras, irmãos, muitas das vezes utilizamos até a nossa identidade para nos considerarmos melhores do que outros. E é por isso que esses grupos, eu já vou fazendo a aplicação aqui, esses grupos identitários são tão violentos. Porque ele acha que o fato de você ter uma certa característica, se você é branco, se você é negro, se você tem uma certa nacionalidade, aqui eu faço uma crítica também ao radicalismo do nacionalismo, que acha que por você ser brasileiro, ou se você ser americano, o outro povo é inferior, e isso de alguma forma justifica a violência contra aquele povo. Ou se você é homem e você acha que porque você é homem, você tem que se esvaziar dessa visão distorcida de masculinidade. Assim como a mulher tem que se esvaziar, o apóstolo Paulo, irmão, se esvaziou até da sua identidade judaica, de circuncidado, de as alianças e tudo, para assumir a identidade de Cristo. E esse é o mais interessante. Se gloriar em Cristo, ele vai dizer, é se humilhar. Então, quando você pensa que você vai se gloriar para pisar o outro, você pensa assim, eu vou me gloriar no quê? Na cruz de Cristo. E a cruz de Cristo é o quê? É humilhação. E aí você serve o próximo. Você tem um desejo de amar e servir o próximo, e não de agredir e de usar a violência e de usar o poder para dominar e controlar o próximo. Nós vimos recentemente casos de abuso, mas eu quero chegar isso quando chegarmos na aplicação, para entendermos que primeiro precisamos entender as implicações práticas, irmãos, do Evangelho. O apóstolo Paulo, irmãos, se fosse hoje, ele não perderia muito feio de criminosos no nosso estado de Ceará, não, irmãos. O apóstolo Paulo pedia a carta, me dê carta para eu perseguir os cristãos. Eu quero é matar mais. Eu acho é pouco. Por quê? Porque a inclinação da carne dele era, eu sou judeu. Vocês gentios são uma raça imunda. E aí, Cristo aparece a ele na estrada de Damasco e diz, Saulo, por que me persegues? E ele entende que ele deveria se esvaziar de si mesmo. Se esvaziar da sua identidade e assumir a forma de servo como Cristo assumiu. Se Deus em sua glória assumiu a forma de servo, eu posso ser rico, poderoso, posso ser isso ou aquilo, eu também tenho que me esvaziar de mim mesmo.
Como ele mesmo diz aqui, em Filipenses, ele usa a ideia da encarnação, do se esvaziar. Em Gálatas, ele usa crucificar com Cristo. E aí, muitas das vezes, o fato de seguirmos as inclinações da carne é que nós somos dominados pela ira e pelo desejo de dominar o próximo. Afinal, se eu sou meu próprio Deus, eu vou impor minha vontade sobre os outros. E aí o resultado de uma vida não crucificada é a violência, é o abuso. E aí tem vários casos que nós podemos perceber tipos de inveja que se tornaram violência. É por isso que a inveja mata, irmãos. A inveja mata porque a inveja se torna violência. Em os mais diversos níveis, como não chegar no final. Vou dar uns exemplos. Caim e Abel. Nível claro do primeiro assassinato. Ocorreu por quê? Porque ele invejou, porque Deus se agradou. Caim viu que Deus não se agradou, não foi só da oferta. Deus não se agradou do coração de Caim. E Deus se agradou de Abel. E ele vai lá, porque ele invejou o irmão, ele mata o irmão. José do Egito e seus irmãos. Por que os irmãos fizeram aquilo com ele? O traíram, jogaram no buraco, venderam como escravo? Inveja. E Jesus, como foi falado, Jesus revelou o pecado de cada um. As pessoas, ao invés de preferir a verdade, preferem calar quem diz a verdade. E é assim até hoje, não é verdade? Censura, né? Tentar calar, tentar omitir, tentar difamar alguém para que a pessoa não fale. Não fale. Eu não quero olhar para o meu próprio pecado. Então, irmãos, os desejos carnais fazem com que nós pequemos, porque não vivemos no Espírito. Precisamos de um desejo movido pelo Espírito. E é muito interessante que, como a admiração pode facilmente tornar-se inveja. Qual a diferença? A inveja, você quer algo da pessoa. Na admiração, você também quer algo da pessoa. A diferença é que na admiração, você quer ser como a pessoa. E na inveja, você pensa assim, como eu não quero ser ou não posso ser como a pessoa, eu vou destronar ela, vou tirar ela para assumir o que é dela. Por exemplo, essa é a origem do adultério. Porque a pessoa, não conseguindo, eu não quero uma esposa como aquela, ele faz o quê? Ele corrompe o casamento e cobiça a mulher de outro. A mesma forma, a violência doméstica é a violência com o corpo do outro não é diferente. Você almeja, você deseja, tem essas inclinações para a carne. E a pessoa diz para você, não. A pessoa não aceita e usa de força e agressão. E é por isso, irmãos, que a primeira barreira contra o pecado foi a lei. A lei é muito importante. Imagine uma sociedade sem leis. Mas nós fomos chamados para além. Nós fomos chamados não simplesmente para seguir as leis. Nós fomos chamados para ultrapassar as exigências da lei. Um nível de justiça muito superior. Então, esses desejos que ardem em nosso coração devem ser trabalhados pelo Espírito Santo, através da crucificação, através da encarnação de Cristo em nós, através do esvaziamento do nosso coração, dos nossos desejos, para que o Espírito coloque desejos espirituais no nosso coração. E esses desejos resultam, em última instância, em amar o próximo como a si mesmo, em servir em amor, em dar e não pedir nada em troca, em servir e sem querer ser reconhecido, assim como Cristo fez. E aí, como resultado dos nossos desejos não satisfeitos, nós usamos de violência. E aí há vários níveis de violência. Violência verbal, violência física, né? Existem N tipos. Como o apóstolo Paulo vai falar, iras, dissensões, confusões, rixas, e todo tipo de pecado que envolve essa ideia de tentar dominar o outro, ao invés de servir o próximo. Então,
nessa rivalidade, como ninguém quer renunciar, a violência só vai aumentar. E é como acontece na Galácia, é como acontece nos conflitos na igreja. Se tem um projeto e só pode escolher entre um ou outro, os irmãos brigam. Se só pode ter um líder no ministério, não pode ter dois no mesmo ministério, eles fazem o que? Eles brigam. Por favor, não me odeiem, eu não estou dando indireto para ninguém, mas é o que acontece. Mas não acontece só na igreja não, irmãos, acontece no trabalho, na empresa. Se alguém inveja outra, ela vai te destruir, mas muitas vezes nós invejamos. Às vezes não usamos de violência física, mas damos aquela pontadinha, aquela alfinetada, que a gente sabe que vai ferir o próximo. Isso vai causando rixas, dissensões, confusões. Na família, é clássica a história de familiares que brigam por um terreno. Todo mundo quer o terreno. Aí os irmãos brigam, arranjam confusão, ameaçam. Todo mundo conhece alguma história desse tipo, né? De algum familiar ou da sua própria família. Porque as obras da carne são as inclinações pecaminosas do seu coração, que dizem que você é o Senhor da sua vida, que você deve fazer o que bem entender. E não é só uma questão da vontade, você pode até dizer, eu sei o que eu devo fazer, mas eu não faço, porque você não deseja as coisas que o Espírito deseja. E você só vai desejar quando você for crucificado em Cristo, quando você se humilhar e se esvaziar de si mesmo, quando você exercitar uma disciplina espiritual chamada serviço. Irmãos, o serviço não é uma coisa só para o outro, é uma coisa que você precisa. Você quer combater as obras da carne no seu coração? Sirva em amor. O apóstolo Paulo ainda qualifica esse serviço, porque tem muita gente que serve, mas ele já está visando alguma coisa em troca. Não, é o serviço em amor, que se entrega, que se doa livremente. Então, a lei, ela é importante, a lei restringe, a lei usa da força, mas qual o problema? A lei é uma solução externa para o problema do desejo da violência. A lei é uma solução. Imagine se toda pessoa que violentasse, usasse de força, violência, agressividade, não tivesse a polícia, não tivesse cadeia, não tivesse... Isso é importante. Mas perceba que a lei é incapaz de entrar no coração do ser humano e transformá-lo. E é por isso que ela precisa de Cristo, do Evangelho, da graça. E aí o apóstolo Paulo chama o Evangelho da graça de lei de Cristo, porque ela habita no coração. E aquela pessoa não só obedece, como tem prazer, satisfação, desejo. É o que eu quero ser igual a Cristo, eu quero servir, eu quero amar. Não só por obrigação, mas é porque é o que eu sou. Eu sou um servo que me esvaziei de mim mesmo. Eu me esvaziei até da minha própria identidade, se possível. O apóstolo Paulo se esvaziou do seu judaísmo. Então, irmãos, a solução do Evangelho, a lei é uma solução, mas é uma solução que tem seus custos, porque ela usa de força. A lei, ela mata. É uma solução, né? A pessoa mata outro, você mata o criminoso, né? Está resolvido. Aí todo mundo se mata, termina a sociedade, todo mundo se matando, dando tiro no outro, né? Que solução bacana, né? É a solução, né? Só que é a pior solução. É que nem porque você tem dor de dente, corta a cabeça, né? Então é uma solução para a dor, né? Para o dor do sofrimento. Mas ele é uma solução com sérios danos. E essa era a questão da lei. O apóstolo Paulo achava que a solução para os problemas era a lei. Sendo que a lei, ela é uma solução que tem um alto custo, que é a sua morte. Mas por isso que é importante pregar sobre a lei, para mostrar o quanto nós somos pecadores e dignos da condenação de Deus. Mas ela é incapaz de entrar no nosso coração e fazer o efeito que Deus sempre desejou, que é a lei não ser algo externo, mas ser interno no seu coração, em que você deseja, e é uma lei interna, entende? Você obedece porque é o que você é, você serve porque é o seu prazer e satisfação servir, amar o próximo. E aí, como é que a lei e o Evangelho propõem situações diferentes? A lei é uma barreira, a lei é uma força. Pode ser uma lei moral na sociedade,
pode ser uma barreira social, por exemplo, leis. Por que existem as leis, as instituições? Por que existe a polícia? Mas também podem ser leis morais. E é isso que o apóstolo Paulo, quando fala de lei moral, quando ele fala de lei de Cristo, pode ser o medo, a vergonha ou a culpa e o domínio próprio. Ou seja, não precisa nem ter a lei escrita para que você obedeça. Você obedece porque já é algo natural do seu coração. Mas o Evangelho, ele não só nos dá uma lei, mas ele nos revela o nosso pecado, transforma o nosso coração e faz com que nos submetamos por livre e espontânea vontade. Nós não obedecemos por obrigação ou por constrangimento das pessoas, porque alguém vai falar, mas porque o Espírito move o seu coração, como aquela bússola aponta, só que agora ela inclina da mesma direção. É como se você pegasse aquela bússola, bota na mão de Cristo, aí ela aponta na mesma direção, aí ela bota na sua mão, aponta na mesma direção. Os seus desejos do Espírito são os mesmos de Cristo. Então, o Evangelho, ele nos transforma, ele revela as nossas rivalidades interiores, os nossos desejos carnais de brigar uns com os outros, de dominar, de comandar, de fazer com que o outro se submeta à minha vontade. E é por isso que ele acusa a circuncisão. A circuncisão não era só simplesmente retirada do prepúcio, era um orgulho judaico, em que eles se considerariam superiores aos outros. O apóstolo Paulo, se estivesse nos nossos dias, ele diz, nem a circuncisão é coisa alguma, mas ser uma nova criatura em Cristo. Ser branco ou ser negro não é coisa nenhuma. O que importa é ser uma nova criação em Cristo Jesus. Mas Isaac, que coisa horrível para se dizer. Mas quando Martin Luther King disse, eu sonho com a sociedade que não será julgada pela cor da sua pele, mas pelo seu caráter, é isso que ele quis dizer. Em que, na verdade, uma lei moral no seu coração controla você. E ela não só controla, mas é a realização do seu próprio ser. Ou seja, muitas das vezes, todo mundo passa por isso, mas eu acho que adolescentes passam mais por isso. Que é aquela ideia, eu quero fazer a minha própria vontade. Ficam querendo me controlar. Você faz a vontade do Senhor, não tem mais aquela separação. O Evangelho contém no nosso coração. Quando somos crucificados com Cristo, a nossa carne é crucificada com Ele. Os nossos desejos, essa inclinação da nossa carne, é como se fosse assim, antes de seu pai mandar, você vai lá e já obedece. Ele nem pediu, mas você já sabe. O pai também, ele não procura controlar pela força o filho, mas ele também entende o que é melhor para o filho e o ensina. E é isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 5, através do amor, os maridos e as esposas, os senhores e os escravos, o Cristo e a igreja. O Evangelho revela essas nossas rivalidades, que produzem violência e discórdia. Alguns tipos de violência. Os tipos de violência são classificados, irmãos, para eu concluir aqui, são classificados a partir dos objetos. Por quê? Por que nós brigamos? Porque nós queremos a mesma coisa. Você bota duas crianças, faça assim, você vai chegar em casa e vai fazer o seguinte experimento. Você vai pegar duas crianças, bem pequenininhas assim, e bote um brinquedo, para as duas brincarem. Me diga assim, qual das duas opções vai acontecer? A primeira vai brincar, e depois a outra vai dar o brinquedo para a outra? Ou elas vão sair no tapa, uma puxando a outra, puxando os cabelos da outra, é meu, me dá? Eu acho que vai ser a opção 2. Eu acho que eu tenho certeza. Por causa da inclinação da carne. E produz o quê? Violência. Então as violências podem ser produzidas através de objetos físicos. A competição entre objetos físicos, psicológicos ou abstratos. Por exemplo, objetos físicos. A violência doméstica, que as pessoas querem explicar por meios marxistas, como a luta de um homem contra uma mulher, é pura balela ideológica. O Evangelho explica muito melhor, porque a violência não está restrita a homem contra a mulher. Também acontece de uma mulher para com um homem, de homem para com um homem, de uma mulher para uma mulher. Aí eles querem empurrar a goela abaixo como desculpa, que se nós desconstruirmos a masculinidade, a sociedade vai ser mais pacífica.
como se gays e trans não fossem violentos também, né? Porque a violência não está aí. A violência está no desejo carnal do pecado, que gera essas disputas, que nos fazem nos morder, nos corroer e brigar uns pelos outros. Então, por exemplo, a violência pode ser uma disputa pelo corpo da mulher. Então, a pessoa, ele quer ter o prazer sexual, mas a mulher diz não. Como ele não tem a lei de Deus no seu coração, a lei de Cristo, ele usa de violência e compete, usa da força. Mas essa explicação da lei e o evangelho explica também o roubo, o latrocínio. Vocês sabiam que o número de assaltos aumenta no Natal? Não só aumenta no Natal, irmãos, porque as pessoas saem mais para comprar, mas é porque os bandidos sentem mais tentados, porque as pessoas mostram ter mais coisas. Então ele pensa assim, se eu não posso ter pelas vias legais, eu vou pelas vias ilegais e usa de violência. Porque ele não tem a lei de Cristo no seu coração. Também, a violência pode ser por uma disputa por objetos psicológicos. Como assim? Você é esposa. Né? Pensa que eu vou falar só do homem, vou falar da esposa também. Você é esposa. Você quer controlar a cabecinha do seu marido. Você quer que ele pense em você 100% do dia. Você quer que ele faça exatamente o que você quer. E ele não faz. E ele não faz. Então, é quase assim, se não vai pelo amor, aí você pensa assim, vai pela dor. Aí talvez você não use de violência física, mas você começa a usar de violência psicológica, porque a disputa ali não é psicológica. Aí você diz assim, né? Você não faz, aí você começa a usar de ameaças. Começa a dizer assim, não, hoje você vai dormir no sofá. Isso é violência também, porque você usa de ameaça, percebe uma rixa? Você tenta manipular e controlar. E às vezes a pessoa fica com medo mesmo. Às vezes, quando você não consegue fazer com que seu filho obedeça, você faz uma ameaça, né? E muitas vezes ele está seguindo o seu exemplo. Então, temos duas soluções. Temos a solução da lei, que é a chinelada no seu filho, que é o carão. E temos a solução do evangelho, que ele, ao ver Cristo em você, ele imita. Qual você acha que é a mais eficaz? Eu acho que é a segunda. Sempre a solução do evangelho é a mais eficaz. Mas também, a violência pode ser por objetos abstratos, cargos, títulos, vagas. Eu nunca mais esqueci, quando eu fiz o Enem pela primeira vez, e colocaram as pessoas que estavam concorrendo à mesma vaga, na mesma sala. Irmão, se alguém tivesse um olhar de raio laser, eu acho que eu já teria sido fulminado. Porque as pessoas, estavam todo mundo concorrendo à mesma vaga. As pessoas se olhavam assim. E outras, com tanto medo pela competição, olhavam e ficavam logo com medo, assim, quase como um animal. E aí, parece que surge essa coisa mais instintiva do ser humano, que é lutar ou correr, né? Uns lutavam, encaravam mesmo, você ficava assim, será que esse cara é sábio? Será que esse cara é inteligente mesmo? Será que ele vai conseguir minha vaga? E outros ficavam com medo, tremendo. As obras da carne, irmãos. Esses desejos no nosso coração que não foram trabalhados pelo evangelho de Cristo Jesus. O evangelho da cruz. Brigas, disputas por cargos na empresa. Disputas ou cargos por status nas empresas, na igreja. Na família, entre irmãos. O irmão que quer o reconhecimento do pai. Tudo obra da carne. Tudo obra da carne, irmãos. Então, percebam que a lei e o evangelho explicam muito melhor a questão da violência física, da violência psicológica e da violência, vamos dizer assim, verbal, né? A violência por brigas, status, certo? Eu quero terminar aqui a minha fala, essa noite, lembrando mais uma vez dessa solução, irmãos. Irmãos, a solução para a violência doméstica, a solução para as brigas e disputas na igreja, só tem duas. Ou é lei, ou é o evangelho. Que nós possamos, irmãos, confiar e sermos transformados pelo Espírito Santo de Deus. E aqui eu quero ressaltar mais uma vez uma prática devocional, que é a prática do serviço. Como é que eu posso ser cheio do Espírito? Você pode orar, ler a Bíblia, você pode ter várias formas. Mas uma forma muito eficaz, extremamente eficaz, é servir por meio do amor. É servir de forma anônima. Faz algo por alguém sem que a pessoa saiba. Já experimentou fazer isso? Faça algo por alguém
que não pode lhe retribuir. Faça algo sem pedir nada em troca. Você pode trabalhar, isso que é o mais belo. Nós podemos trabalhar os hábitos através dos nossos desejos. E o contrário também é verdade. Quando amamos a Cristo, queremos ser como Ele, nos tornamos como Ele, assumindo a forma de servo. E assim, não satisfazemos os desejos da carne, mas satisfazemos o Espírito, a inclinação do Espírito. O contrário também é verdade. Talvez você não tenha nenhuma vontade de servir. Talvez você não tenha um desejo, um amor no coração por servir na igreja, servir o próximo, servir a sua família. Mas quando você, não, eu vou servir porque eu sei. Você começa a trabalhar o hábito de servir. E quando você perceber, Deus está trabalhando para que você ame o seu próximo. Você ama o seu próximo. É uma velha história que eu sempre gosto de contar, para a gente concluir aqui. Certa vez uma mãe, né, o filho pedia sempre para ela ter qualquer bicho. Ele pedia um cachorro, a mãe, não, tu não vai cuidar, tu não vai alimentar. Aí depois, um gato, tu não vai cuidar, tu não vai alimentar. Pelo menos um peixe, um peixe eu acho que dá para você cuidar. E ele esqueceu de alimentar o peixe. Quem que alimentava? A mãe. A mãe não gostava de bicho, mas só o hábito de todo dia ir lá alimentar, ela criou uma afeição pelo peixe, que ele diz, mãe, tu tinha razão, não sei cuidar de bicho não. Vou jogar esse peixe fora. Ela, não jogue fora não, porque eu já me afeiçoei por esses peixes. Então você pode ir do hábito para o desejo, do amor no seu coração, mas pode ir para o sentido contrário. Eu só vou dar a dica aqui, o pulo do gato. É mais fácil ir do desejo para o hábito do que do hábito para o desejo. Ou seja, você segue o que o seu coração manda. Se você está com aquela vontade de tomar uma casquinha de sorvete, tem nada que lhe impeça. Agora, se o desejo do seu coração for outro, for servir o próximo, você com certeza vai servir. Você sabe que você tem um amor, um desejo de servir o próximo. E esse amor, esse desejo não é um desejo carnal, quando ele resulta em serviço. Quando ele assume a forma de servo. Quando ele assume a forma da cruz de Cristo que crucificou. As nossas inclinações de querer dominar, de querer ser superior ao outro, e consequentemente de usar das vários tipos de violência física, psicológica, verbal, para dominar o outro e fazer a nossa vontade. A cruz de Cristo, irmãos, é a resposta mais atual e atualizada que podemos ter para o problema dos nossos desejos carnais e o problema da violência. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, Senhor, que nós possamos ter olhos abertos para ver o tesouro do Teu Evangelho, Senhor. Como Lutero entendeu que o Teu Evangelho vale mais do que as indulgências, vale mais que toda a riqueza da igreja na era medieval, vale mais do que as riquezas dos pastores do nosso tempo, de bispos, apóstolos, vale mais do que tudo, vale mais do que a nossa vida. Que possamos, Senhor, ter olhos abertos para ver o brilho da riqueza do Teu Evangelho nas nossas vidas, que possamos ter um olhar atento, que possamos ter um coração inclinado a amar, e esse amor resulte em serviço ao próximo. Que não possamos, Pai, que possamos crucificar a nossa carne, como Tu já foi crucificado por nós, pelos nossos pecados. Lá foi crucificado os nossos desejos, lá foi crucificada os nossos desejos, nossos piores desejos, já foi crucificado com Cristo. E que Teu Espírito nos dê vida, vida que produz amor uns pelos outros. Em nome de Jesus, que confiemos e creiamos firmemente no Teu Evangelho e sejamos transformados em verdadeiros servos, servos fiéis, que Te desejam e desejam refletir o Teu caráter em nossas vidas. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos.